volta! Muito bom dia ou muito boa tarde para você que já almoçou, bom dia para você que ainda não almoçou. Estamos ao vivo, estamos de volta com o Papo de Empresários. Que alegria receber você aqui, viu? Passamos aí por alguns desafios nas últimas semanas, mas estamos de volta. E essa semana, gente, vamos conversar sobre uma coisa bem legal. Opa, engasguei. Bem legal e bem importante da gente rever aí, né? Oi, Maristela, bem-vinda, querida. Olha só, que é a relação que existe entre a fé e os negócios. Será que a fé pode influenciar diretamente nos nossos negócios? É isso que a gente vai conversar e eu espero poder dividir com vocês hoje os conteúdos dessa semana. Vamos aguardar aí, enquanto a galera vem chegando, só dá um ok para mim aí do áudio, me dá um ok do áudio, me dá um ok da imagem, se tá tudo legal, pra gente já começar a nossa live, o nosso conteúdo, gente. Uma alegria gigantesca receber vocês. Vocês não têm ideia da saudade que eu tava de fazer as nossas lives das 12h12. Eu já tô um pouquinho atrasada, porque, claro, né? Deu problema aqui na internet, mas isso não vai parar, gente, porque a gente precisa continuar caminhando. Tá bom? Então, vamos lá, vão me contando quais são as expectativas de vocês, o que vocês têm pensado aí sobre a fé e os negócios. Você já vivencia isso? Como é isso para você, tá? Bem legal de dizer, gente, que não se trata de religião, tá bom? A religião, eu acho que é algo muito particular aí de cada um, mas a espiritualidade, eu enquanto treinadora, formadora de pessoas, me sinto aí no dever de falar sobre isso com vocês, tá bom? Porque trata-se de um dos 4 pilares do desenvolvimento humano. E sem a espiritualidade, nós vamos ficar desequilibrados e não vamos conseguir, então, dar sequência e atingir aí um equilíbrio sobre as nossas relações, tá bom? Então, vamos nessa. Deixa eu só diminuir aqui uma coisa. Vamos nessa, vamos conversar sobre... Nessa semana falando sobre a fé e a espiritualidade nos negócios, tá? Porque sim, a fé ela pode influenciar diretamente nos nossos negócios, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E eu vou tomar como base as discussões e as reflexões que a gente fizer o livro Sociedade com Deus, do professor William Douglas e do Rubens Teixeira. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você o faça. É um livro pequeno, é um livro barato, e eu tenho certeza que você vai poder tirar muitos benefícios aí desse livro, tá bom? Aliás, até tinha me esquecido, se você puder, clica aqui no aviãozinho, envia este vídeo, envia esta live para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber aí os nossos conteúdos, e também dê ali os seus coraçõezinhos, muitos corações, para que o Instagram possa entregar essa live para mais pessoas e que a gente possa seguir aí nessa missão de ajudar, de contribuir com as pessoas no caminho, nesta vida e nos negócios, tá? Então, o livro Sociedade com Deus foi escrito pelo professor William Douglas e pelo Rubens Teixeira, trazendo pra gente alguns princípios aí básicos, algumas leis da Bíblia, algumas leis, alguns versículos, textos bíblicos
que infelizmente em muitos momentos são confundidos aí por algumas pessoas e principalmente por alguns religiosos, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque, gente, a religião, eu sou católica, tá? Mas eu tenho essa visão, isso para mim é bem claro, que a religião é uma instituição que muitas vezes ela traz para os seus fiéis algumas visões, eu vou dizer assim, talvez distorcidas do que realmente é Deus, do que realmente Deus representa e também do que é a nossa relação com Deus, tá? Então, algumas visões distorcidas ou tipos de interpretações diferentes nos fazem acreditar que Deus é um cara distante, que Deus não tá nem aí para nada para os seus filhos aqui na Terra, e não é bem assim. Desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver o nosso relacionamento com Deus é parte fundamental de todo o processo, né? E como eu disse lá no começo, isso faz parte, sim, do nosso desenvolvimento humano, que consiste em 4 pilares. Oi, Perla, bem-vinda, amada, obrigada. Maísa também tá aí, bem-vindas, viu? Então, consiste em 4 pilares, né? Que é o desenvolvimento físico, cuidar da nossa saúde física é essencial. Isso inclui boa alimentação, isso inclui atividade física, enfim, tudo aquilo que a gente ouve falar sempre aí em relação aos cuidados físicos com o nosso corpo, porque nós somos obra e criação divina e por isso devemos cuidar do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. Depois, o pilar da saúde emocional. Sim, cuidar das nossas emoções é muito importante para o bom desenvolvimento do nosso negócio. A nossa mente, né, as questões da nossa mentalidade também precisam ser olhadas e tratadas com muito carinho. Agora veja, estes 3 pilares que eu acabei de citar, físico, emocional e mental, eles são amplamente discutidos aí em todas as redes, né? Porém, o pilar número 4, que é o que eu quero tratar com você, é o pilar da espiritualidade. E por que será que este pilar é pouco ainda tratado, é pouco abordado, principalmente na internet? Porque às vezes somos criados e temos uma visão um pouco distorcida do que é de fato a espiritualidade. Mas acredite, a inteligência espiritual já está sendo estudada por cientistas e muitas descobertas estão sendo feitas nas pessoas que têm a sua espiritualidade mais desenvolvida, as pessoas que têm um relacionamento com Deus mais íntimo, as pessoas que têm a habilidade da oração, que exercem a gratidão, têm alguns desenvolvimentos a mais do que aquelas pessoas que não têm a sua espiritualidade desenvolvida, tá? E de novo, não estou falando de religião, estou falando da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus e da forma como a gente trata e cuida deste 4º pilar do desenvolvimento humano e de que forma isso influencia 100% na nossa vida, tá? Eu te digo 100% porque é experiência própria, influencia sim. Então, esta é a relação de fé e de negócios. Eu ontem fiz uma enquete lá nos meus stories e eu vi que
a maioria das pessoas que responderam sim, acreditam que a fé influencia diretamente no negócio, né? E muito legal que já tenhamos esta consciência de que isso de fato influencia aí na nossa vida e nos resultados dos nossos negócios, né? Então eu acho que uma primeira coisa que precisa ser dita e ser feita, praticada por todos nós, é a questão de que eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer o meu melhor, independente do lugar que eu esteja. Até tem ligação com o meu último post, dê o seu melhor sempre. Porque, às vezes, nós não estamos ocupando hoje uma posição que a gente gostaria de ocupar, né? Principalmente as pessoas que têm muito desejo no coração, muita vontade de empreender e não ainda o fizeram e estão no regime CLT. O que isso pode acarretar para a vida das pessoas? Desânimo, desinteresse pelo trabalho. Só que acontece que essa pessoa não consegue evoluir, não consegue sair do lugar porque ela não está dando o seu melhor. Por quê? Nós, por todos os lugares que nós passamos, por todos os nossos estudos, por todos os nossos trabalhos, os nossos negócios e por todas as relações individuais que nós temos, nós sempre precisamos aprender algo. É por isso que as situações aparecem nas nossas vidas, porque estamos ali para aprender alguma coisa. E quanto mais a gente demora para aprender e aquela lição que é dada para a gente, mais vai demorar para a gente sair daquela determinada situação que a gente não gosta. Porque, lembra, tudo é nosso, trata-se sempre de mim e de você. Então, sair dessa ou daquela situação em que eu não estou feliz depende exclusivamente de mim. Eu tenho a bênção, né, de Deus, essa conexão com Ele, mas as coisas dependem exclusivamente da gente, tá bom? Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão aí? Tô vendo alguns coraçõezinhos subindo, mas eu quero e eu preciso da sua interação aqui comigo nos comentários. Então, se tá fazendo sentido para você, escreve aqui. Sim, faz sentido. A Adriana colocou ali, né, Adriana? Aprender e aceitar a situação. Exatamente. Quando a gente não aceita, quando a gente não aprende, o que acontece? A nossa vida fica em círculos e as coisas não funcionam. As coisas não funcionam porque nós, ficamos só, sabe igual quando o computador tá carregando? Fica só ali. A gente fica girando em círculo e a gente não cresce, não evolui. Então, é preciso sim aprender e aceitar a situação como um aprendizado, como um processo para que eu consiga aí evoluir e como consequência para que eu consiga crescer, para que eu consiga mudar a minha situação, tá? Então, independente de onde você esteja, do que você faça, dê sempre o seu melhor para que nós possamos sair, para que a nossa vida possa crescer e evoluir até a gente conseguir aí atingir o nosso objetivo. É exatamente, né, Adriana? Isso trava, as coisas travam e aí, na verdade, é um grande ciclo, né? Porque quando trava, a gente fica triste, a gente fica deprimido, a gente não tem vontade de fazer mais nada e enquanto a gente não aprende, infelizmente, o nosso caminho não segue. Então, aprender e aceitar a situação, aceitar as coisas como elas são, o lugar como estamos, a família em que eu nasci, as pessoas com quem eu me relaciono, faz todo sentido para que eu possa subir de degrau em degrau, tá bom? Então, eu acho que o papo de empresários dessa nossa semana, eu espero que faça muito sentido para vocês, assim como tem feito para mim, né? Eu acho que eu ainda não contei essa parte da minha vida aqui, mas eu fui criada, eu digo que fui escolhida aí desde muito jovem, adolescente, na verdade, para estar nos caminhos de Deus, né? E por muito tempo, eu juro para você que por muito tempo eu questionei a Deus para saber por que
que eu, enquanto adolescente, enquanto jovem, eu não vivi a mesma coisa que muitas meninas da minha idade viviam, que muitos jovens viviam, e eu não entendia por quê e me questionava a Deus por isso. Porque, como todo adolescente, eu queria viver as mesmas coisas, né? Mas sabe que hoje, em especial aí durante este fim de semana, quando eu tive a inspiração de trazer esse assunto para falar com vocês, eu percebi, cara, agora tá fazendo todo o sentido, porque de novo, é mais uma experiência, é algo a mais que eu posso trazer para conversar com você, para refletir junto com você e para, quem sabe, contribuir aí para a sua vida, para te ajudar a entender algumas coisas, para que elas possam também fazer sentido. Então, quando a gente... por isso que eu sempre falo, né? Calma, se você ainda não aprendeu algo em determinada situação, calma, porque uma hora ou outra vai fazer sentido. E eu estava, inclusive, meditando e refletindo sobre isso ontem à noite. E eu me lembrei dessa situação, né? Eu falei, olha só, agora está fazendo todo sentido. Agora está fazendo todo sentido. É verdade, Jussi, eu creio nisso, né? Deus estava me protegendo como filha amada, e enquanto eu não entendi o como e o porquê, enquanto eu não fui por outros caminhos, eu não sabia por que tudo aquilo, né? Então, o que você pensa? Uma adolescente de 12 anos, já fui ali chamada para servir a Deus, né? Na igreja, através da música, através do estudo da palavra, e não sabia por quê, né? Então, aí, quando entrei na faculdade também, as coisas mudaram um pouco, mas logo eu já conheci o meu marido, né? A gente namorou pouco tempo, já se casou, então muita coisa eu não vivi como as outras pessoas, como os outros jovens viveram, mas hoje eu entendo por que isso está fazendo total sentido. E agora, transferindo isso aí pro mundo dos negócios, vamos conversar uma coisa. Quem de vocês não gostaria de ter aí um sócio como o Paulo Lemon, como a Luísa Trajano, como Bill Gates? Me contem aí. Quem não gostaria de ter na sua empresa, no seu negócio, um sócio como esse? A pessoa que é conhecida como o cara ou a mulher dos negócios, né? E por que tudo isso? Porque são pessoas que alcançaram o sucesso, o chamado sucesso, né? São pessoas que subiram um degrau a mais e hoje são admiradas por muitas e muitas pessoas. Porque estar ao lado dessas pessoas nos inspira, estar ao lado dessas pessoas nos anima, nos motiva, nos faz ter momentos marcantes em relação aos nossos negócios, não é mesmo? Eu acho assim, seria um sonho, não é verdade? Quem aí gostaria de ter um sócio como esse, como a Luísa Trajano, como o Paulo Lemon, como o Bill Gates? Quem não gostaria de ter? Porque essas pessoas são inspiradoras e essas pessoas nos ajudam a entender algumas coisas sobre os mundos dos negócios. Agora, vamos imaginar que se você pudesse ter Deus, isso mesmo, Deus o Todo-Poderoso como o teu sócio, como seria isso para você? Como seria para você ter Deus como um sócio e investidor, ter Deus como um sócio, aquele que te ajuda na tomada de decisão? Seria demais, não é verdade? Fala sério, né, gente? Seria incrível. E a gente sabe de uma coisa, né? Que entrar no mundo dos negócios para uma sociedade com pessoas que tenham aí mais tempo de caminhada, que já atingiram o sucesso, né? Lembrando que sucesso, definição de sucesso é muito individual para cada pessoa, mas vamos pensar que sucesso seria alcançar um faturamento muito bom, volume de vendas, ter lucratividade, ter tempo para cuidar de si, para ter uma qualidade de vida. Isso é
seria uma definição de sucesso, né? A gente sabe que para o mundo dos negócios nem sempre é fácil a gente entrar numa sociedade com alguém. Por quê? Para eu ser aceito nessas empresas, o que é que eu preciso? Eu preciso entregar, né? Eu preciso mostrar a minha capacidade técnica, mostrar o meu talento, as minhas habilidades e também o dinheiro. Acontece que para ser um sócio de Deus, para ser um parceiro aí de Deus, às vezes a gente fica pensando, nossa, para ser uma sócia de Deus, eu vou ter que mostrar muito mais talento, eu vou ter que mostrar muito mais a minha capacidade técnica e a minha habilidade de servir ao outro. Sim, é verdade, porque Deus é muito exigente. Sim, Deus continua sendo Deus em todas as situações e ele é um cara exigente porque ele é perfeito e ele quer que nós, filhos seus, também sejamos perfeitos. Porém, Deus, ele quer ser sim o seu parceiro e o meu parceiro. A Adriana tá falando, Deus já é meu sócio, só não recebe prolabore. Eita, né? Então, Deus sim quer ser o nosso parceiro e Deus quer ser inclusive parceiro daquelas pessoas que já erraram na vida, que não deu certo, que não se comportaram da maneira correta, mas que têm o desejo de mudança, de pessoas que querem ser novas, de pessoas que querem mudar, e Deus quer ser parceiro sim dessas pessoas. Então, diferente dos seres humanos, dos grandes sócios que só aceitam pessoas da mesma linha deles, da mesma competência que eles, Deus quer a mim e a você com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, com as nossas fragilidades, desde que tenhamos a coragem e a vontade de mudar, de sermos pessoas aí diferentes, né? Há, inclusive, pessoas que não têm tanta coisa assim a oferecer. Deus quer essa pessoa, e se você se sente assim, saiba que Deus quer você como sócio dela, tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Fala aí, fala comigo, preciso da sua interação. Você sabe por quê? Porque o que acontece é que Deus valoriza, você sabe o quê? Deus valoriza o ser humano. Deus investe em pessoas. Deus investe em mim, Deus investe em você. Então, todos os projetos de Deus são focados nas pessoas. E se o seu negócio estiver também focado em contribuir com o outro, em ensinar o outro, em ajudá-los, em servir, Deus vai abraçar o teu projeto, né? Porque Deus gosta de gente, Deus investe em pessoas e todos os projetos de Deus são focados em pessoas. Então, ele vai aceitar ser o seu sócio se você assim o quiser. Porque para Deus o que importa é que sejamos capazes e estejamos comprometidos com a sua missão, com a sua visão e com os seus valores. Quando a gente vai fazer um plano de negócios, a gente também não fica aí pensando em como desenvolver a visão da minha empresa, os valores da minha empresa e a missão da minha empresa. A mesma coisa no projeto de Deus. E ele vai aceitar ser o seu sócio, vai aceitar ser o meu sócio se eu estiver comprometida com a visão, missão e valores dele, que ele criou, estabeleceu para a humanidade, beleza? Bom, outra coisa, outro ponto também importante que eu acho que a gente tem que falar. Como eu disse ali no começo do nosso papo, é que raramente a questão espiritualidade é discutida amplamente aí na internet e nas redes. Por que isso? Porque, gente, as pessoas têm medo de aliar as questões sobre carreira, sobre negócios,
sobre empreendimentos com a fé e com a espiritualidade. Mas se a gente for pensar lá em Jesus, quando Jesus veio à Terra, se você for olhar o que está nas Escrituras, você imagine, né? Lá no início do século I, um mestre que surgiu totalmente incomum, já falava. Jesus citava nas suas histórias os negócios, as carreiras. Jesus falava de administradores desonestos. Jesus falava nas parábolas de credores que não perdoavam dívidas. Jesus falava, inclusive, de quem fazia as dívidas. Jesus falava sobre as suas pérolas e sobre os tesouros escondidos. E por que é que nós temos medo de falar sobre isso, sendo que faz todo sentido a gente pegar estas leis e para orientar o nosso negócio, para orientar as pessoas. Perceba que Jesus falava sobre isso porque as pessoas gostavam de ouvi-lo. Então, assim, né? Porque Jesus falava, claro, de uma forma como as pessoas entendiam, porque ele era um mestre simples, era um cara muito simples, muito acessível, e isso também faz todo sentido para a gente pensar no nosso negócio. Será que eu estou colocando o meu negócio realmente a serviço do outro? Será que eu estou sendo acessível para as pessoas? Então, de que forma, já me ajude a pensar aí, de que forma você consegue alinhar, né, a simplicidade com a teoria, com o resultado do teu negócio, que é isso que vai passar a fazer, então, todo sentido. E é por isso que Jesus, ele não tinha medo de abordar os assuntos fé e negócios, carreira, empreendimento, tá? Jesus, se você for ver, Jesus tinha conselho para todo mundo, para empreendedor, para gerente, para administrador, para funcionário público, para todo mundo. Então, cabe a nós também entender de que forma nós podemos colocar tudo isso em prática também nos dias de hoje, tá bom? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Olha só, agora, então, eu trouxe todo esse contexto aqui para a gente entender que é absolutamente possível termos Deus como o nosso sócio, e eu tenho certeza que ele quer que você e que eu tenhamos ele como sócios, desde que estejamos comprometidos com aquilo que ele tem como visão, como missão e como valores. Tudo bem, Fabrício? Obrigada por estar aqui. A Viviane disse ali, né? Alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Sim, porque todos nós temos uma missão. Nós nascemos com um propósito a ser cumprido. Nós temos algo para cumprir e para contribuir para a vida do outro. Então, nada melhor do que aliar o nosso propósito com o propósito de Deus. Isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? E agora, então, vamos conversar sobre alguns erros também com base no livro, tá? Opa! Alguns erros que podem impedir o nosso sucesso. Alguns erros que podem impedir o nosso sucesso. Então, papel e caneta na mão, que chegou a hora da prática. Me dá aí o seu coraçãozinho, o seu curtir. Se puder, encaminha esse vídeo para mais pessoas, para que essa reflexão chegue também ao coração delas, tá? Então, vamos lá. O primeiro erro que impede o sucesso é acreditar que ter ambição é pecado. Acreditar que ter ambição é pecado. Quem aí um dia já acreditou nisso, fala eu. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas a assumir aqui para você que um dia eu acreditei que ter ambição é pecado. Agora calma que eu vou explicar por quê.
Acontece, gente, que nós, brasileiros, especialmente no Brasil, existe um sentimento aí meio que geral de culpa e de desprezo pelas pessoas que têm sucesso. Por que isso? Basta olhar para um infeliz cenário político. Basta olhar para as investigações que temos tido aí ao longo de muitos anos, né? E também não vou me aprofundar aí nisso, porque eu acho que é tema para outra live, para outra semana. Mas perceba que é isso mesmo, Adriana. Eu ia chegar nisso, que é talvez uma questão aí cultural, tá? Porque no Brasil, então, nós temos esse sentimento de olhar para as pessoas que são ricas, que são bem-sucedidas, que alcançaram o sucesso, de achar que essa pessoa fez alguma coisa ilícita, fez alguma coisa errada. Mas não se trata disso, tá? E quando a gente começa a ter uma boa vida financeira, quando a gente começa a alcançar o sucesso, nós muitas vezes nos sentimos culpados por isso. Por quê? É uma questão cultural. Mesmo que tudo que você tem, você adquiriu com o teu esforço, com o teu trabalho, a tendência é de que nos sintamos culpados por isso, tá? Mas veja que essa é sim uma questão cultural, talvez uma questão também da própria educação familiar, como a Adriana bem disse, ou até mesmo da orientação espiritual que recebemos, né? E aqui eu incluo a instituição religião e não a espiritualidade, tá? Então, assim, é verdade que alguns religiosos, algumas pessoas nos ensinam que você buscar pelo sucesso e ainda você pedir ajuda de Deus para ter esse sucesso, para alcançar o seu objetivo, é um grande pecado, é uma grande demonstração de ganância, é uma grande demonstração de egoísmo, gente. E na Bíblia também diz algumas coisas, né? Sobre isso, alguns alertas, tá? Como, por exemplo, por exemplo, lá em Filipenses 2, eu tô lendo aqui, tá? Porque eu não decoro o versículo bíblico. Nada façais por contenda ou vanglória. Ou ainda, lá em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. Então, quer dizer o seguinte, sim, existe um alerta para que a gente olhe bem para essa questão da ambição, do egoísmo, tudo que for fazer mal. Mas a Bíblia não condena a ambição se eu quero um emprego melhor, se eu quero ter uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família. Tudo bem? Vamos lá. Também a programação subconsciente atrapalhada. Sempre ouvimos que dinheiro é sujo, o reino de Deus é para os pobres. A Viviane disse crenças limitantes. Exatamente, gente, exatamente. Veja que são as visões e interpretações distorcidas da palavra de Deus, né? O que infelizmente nos leva a acreditar que só rico, que só pobre vai entrar no reino do céu. Isso é um grande erro e a gente não pode ficar paralisados nisso. Nós precisamos evoluir, a gente precisa crescer, né? Então, apesar deste alerta ser trazido lá nos textos bíblicos, em lugar nenhum está escrito que é pecado eu desejar um bom emprego, eu desejar ter o meu negócio próprio e ter sucesso na vida, ou eu buscar o meu... Oi, Camila, querida, saudades! Ou eu buscar o meu crescimento espiritual, gente. O meu crescimento profissional, aliás. Nenhum lugar está escrito. E isso não é pecado nenhum. O que acontece é que, infelizmente, então, existe sim essa visão distorcida dos textos bíblicos que fazem as pessoas pensarem que ser rico é um pecado, que o céu é só para os humildes. Deixa eu te falar uma coisa,
Humildade não tem nada a ver com a situação financeira das pessoas, tá? Não tem absolutamente nada a ver, porque existem pessoas ricas que são humildes e que são simples, e tem muito pobre por aí que é arrogante. Então, humildade não tem absolutamente nada a ver com a situação financeira de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que o dinheiro, quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, tudo que ela tem internamente é externalizado. Então, se a pessoa tem uma tendência já a compartilhar com os outros, a ajudar o outro, o dinheiro só vai ajudar com que ela faça isso numa proporção maior. Agora, se ela é internamente arrogante, se ela é corrupta dentro dela, a tendência é de que com dinheiro ela potencialize tudo isso. Então, situação financeira não tem absolutamente nada a ver com humildade, tá? Muito pelo contrário. Bom, o que acontece também é assim, ó, que a crença de ser uma pessoa rica que é uma vergonha. E sabe o que vai acontecer? Se você tem vergonha do sucesso de ter dinheiro, você vai ficar limitado, você vai limitar o seu crescimento, você vai limitar a sua vontade de crescer e de ascender profissionalmente. Então, muito cuidado com isso. Se você, assim como eu acreditava e graças a Deus não mais, porque graças à busca pelo autoconhecimento, graças à busca pela evolução espiritual, não acredito mais nisso e hoje eu posso contribuir para a vida de mais pessoas. Então, se você ainda acredita neste erro, que ter ambição é pecado, esta é uma baita de uma crença limitante que contaram para você. Isso não é culpa sua de jeito nenhum. Isso não é culpa sua, isso não é culpa minha, isso vem já de lá de trás, de uma sociedade, de uma cultura, de uma educação familiar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que a partir de hoje você está adquirindo esse conhecimento e agora você pode decidir sobre mudar ou não a tua realidade, tá bom? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Sim, diga sim. Tá fazendo sentido ou não? Manda esse joinha para baixo, tá? Muito bem. Erro de número 2 que impede o nosso sucesso é o supervalorizar a fama, o poder e o sucesso material. Por que isso? Vamos lá. Ao contrário do erro de número 1, acreditar que ambição é pecado, a gente só olhar para os bens materiais, o poder, a fama e tudo que ela me traz também é um erro para o sucesso. Por quê? Quando eu só tenho a visão e a mentalidade de olhar para as pessoas que têm mais sucesso, quando eu só quero me relacionar com elas, eu também estou cometendo um erro, porque no mundo dos negócios não é admitido que você trate pessoas com diferença. Desde a pessoa que limpa o chão da sua empresa até o presidente, precisam ser tratados por você e por mim da mesma forma. Tá? Então, quando eu faço essa distinção de pessoas, quando eu tenho este preconceito, eu também estou cometendo um erro que interfere aí diretamente no meu sucesso. Tudo bem? E isso diz na Bíblia também, né? Trate a todos com igualdade, porque perante Deus ninguém é diferente de ninguém. Nós somos iguais, nós somos filhos de Deus e nós somos irmãos. Então, não há por que eu tratar o outro de uma forma diferente, tá? É isso que quer dizer este erro, a supervalorização do poder, do sucesso e dos bens materiais. Quem quer ser um sócio aí de Deus não pode se permitir ser uma pessoa consumista, materialista, uma pessoa individualista, egoísta, porque isso não
é dom de Deus, isso não vem de Deus. E muito pelo contrário, quanto mais egoísta eu sou e eu quero as coisas só para mim, mais difícil fica de eu alcançar o meu sucesso. Você veja, e basta a gente refletir e olhar para alguns casos onde, gente, as pessoas perderam suas carreiras perfeitas, construídas, né, perfeitamente e promissoras, porque simplesmente se entregaram ao desejo de ter mais dinheiro, pegando aquilo que não era seu ou fazendo negócios obscuros. Então, se a gente parar para refletir, nós precisamos ter aquilo que vem do nosso esforço e aceitar tudo isso, né? E mais do que isso, tratar todos igualmente. Afinal, nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus abençoa todos nós igualmente, claro que conforme o nosso esforço, claro que conforme as nossas atitudes, mas esse mundo todo tá aí, esse universo todo tá aí para a gente usufruir e aproveitar. Se as coisas não estão indo tão bem na nossa vida, eu acho que vale a reflexão de ver e entender o porquê de tudo isso, não é verdade? Muito bem, vamos para o erro de número 3 que impede o sucesso. Erro de número 3 que impede o sucesso, sabe o que é? Esperar que Deus faça tudo. Esperar que Deus faça tudo, só que não, né? Bom, o que acontece? Lá em Josué, no livro de Josué, deixa eu ver, capítulo 1, versículo número 6. Esforça-te e tem um bom ânimo. Esforça-te e tem um bom ânimo. Existe um discurso nas religiões de que Deus é o nosso provedor. Sim, é verdade. De que Deus abre as portas quando outra se fecha. Também é verdade. Agora, o que não é verdade é que eu posso dormir o dia inteiro, que eu posso ficar sentado o dia inteiro só esperando a porta abrir. Isso não é verdade. Entende? Consegue compreender, então, como são distorcidas as mensagens bíblicas? Consegue ter essa compreensão? Gente, Deus não abençoa preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso. Então, a gente precisa fazer, sim, a nossa parte. Eu preciso ter as minhas atitudes para que eu seja abençoado pelo meu sócio, né? Numa sociedade, o que acontece? Todos têm ações para realizar. Então, se eu tenho Deus como meu sócio, o que é que vai acontecer comigo? Eu preciso fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. E assim, juntos, nossa empresa, nosso negócio, nossa vida, nossa família, a gente pode incluir tudo isso. Vai ter sucesso, mas desde que eu faça a minha parte, desde que façamos a nossa parte, aquilo que nos cabe, a gente precisa fazer. Tudo bem? Né? Então, é sempre olhar para isso. Claro que também existe uma outra questão, né? Eu também não vou sair por aí fazendo tudo o que eu acho que é certo. Eu preciso buscar um equilíbrio, eu preciso orar, eu preciso pedir a direção de Deus, eu preciso ouvir a Deus, né? Para que eu consiga ter as direções, as inspirações. Por isso que a nossa intimidade com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, quanto maior ela for, mais você vai desenvolver a sua habilidade de escuta. Mais você vai ter a capacidade de silenciar o seu coração para ouvir a Deus. Então, é nesta relação que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa evoluir. A Jússi colocou, Deus diz ao preguiçoso, vai ter com as formigas como elas trabalham. Exatamente. Então, gente, é trabalho. Deus abre portas? É claro que Deus abre portas. Deus abençoa? É claro. Mas eu não posso me dar ao luxo de não fazer nada e de só ficar esperando. Eu preciso agir, eu preciso trabalhar. E o trabalhar inclui a minha habilidade de escutar a Deus, de ouvir o que Ele tem
para me dizer. E aí essa sociedade vai dar muito certo, não é? Sim ou não? Manda aí, se tá fazendo sentido, sim ou não. Porque acontece assim também, né? Às vezes a gente não age, fica esperando que chegue aí pelos correios uma carta registrada, assinada por Deus. Vai e faz isso, minha filha, vai e faz aquilo. Também não, porque Deus vai falar com a gente através das pessoas, Deus vai falar com a gente através de um livro que a gente lê, de um post que a gente também lê, de uma live que a gente assiste, ou simplesmente da sua intuição. Porque quando você tem a sua espiritualidade mais desenvolvida, você tem as inspirações e elas costumam dar certo, viu? Então, procure fazer isso, procure se desenvolver espiritualmente para desenvolver este quarto pilar aí do desenvolvimento pessoal, tá? Espiritualidade é essencialmente importante. Tudo bem? E aí vamos ao erro de número 4, que atrapalham o nosso sucesso. Erro de número 4, que atrapalha o nosso sucesso, é achar que Deus não vai fazer nada. Sabe quando você reza e parece que Deus não responde? Então, é disso aí. Esse aparente silêncio de Deus, gente, quando você decidiu que Deus vai ser o seu sócio e você... E você convidou Deus para estar com você, Deus está trabalhando o tempo inteiro. Então, achar que Deus não vai fazer nada e sair agindo como um louco também vai dar ruim, como diz, né? Também vai dar errado. Eu preciso entender que Deus também trabalha no silêncio. E muitas vezes, quando a resposta não vem, essa pode ser uma resposta. Então, a gente não pode ter medo quando você decidiu que Deus vai ser o seu sócio e você o convidou para isso. Não tenha medo do silêncio, não tenha medo se as coisas talvez demorarem um pouco para acontecerem, porque elas vão acontecer da melhor forma que for para você e para sua família, tá? Lá em Isaías 4 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, olhar para esse aparente silêncio de Deus e achar que ele não tá nem aí para nós, algumas vezes as pessoas dizem, colocam Deus lá tão grande, tão soberano, tão absoluto. Sim, Deus é tudo isso, mas Deus está principalmente aqui dentro do meu coração e do seu coração. Deus não é um Deus distante, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai, Deus te ama, e como todo pai vai cuidar e amar bem o seu filho. Então, se você pediu, se você quis que ele fosse o teu sócio, ele está trabalhando aí por você, tá? E acredite, Deus tem todo o tempo absoluto para cuidar de todos nós de forma individual. Então, não é acreditar que, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não me aceitou porque eu tive muitos erros. Esquece isso, porque se você está comprometido com a mudança, se você desejou ter Deus aí no seu coração, fica tranquilo que ele está trabalhando por você, tá bom? Deus, gente, Deus é teu amigo, é teu e meu, né? É nosso. Deus é nosso amigo, Deus é o nosso Pai amoroso. E também, ele não é aquele cara invasivo. Se você não chamou, ele não vai entrar. Agora, se você chamou e ele está em silêncio, aguarde, porque a bênção está chegando para você, chegando para o teu negócio, né? Então, gente, esses são alguns dos erros principais. Amanhã tem mais, vou trazer mais alguns erros que impedem o nosso sucesso. Então, o primeiro deles, vamos revisar: acreditar que ter ambição é pecado. Cuidado com essas crenças limitantes, porque elas impedem a tua vida de crescer, impedem você de evoluir, principalmente financeiramente, tá? Então, acreditar que dinheiro é sujo, que pobre não entra no reino do céu,
cuidado com isso, revisa, se permita, tá bom? Se permita aprender sobre isso. E de novo, eu quero e preciso deixar bem claro que não se trata, eu não quero falar de religião, mas eu quero falar de espiritualidade e com a nossa intimidade com Deus, porque é isso que conta, tá? Quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente consegue desenvolver este ouvir, essa sensibilidade para ouvir a Deus, a gente consegue muito mais coisas aí para a nossa vida e para o nosso negócio. Erro de número 2, supervalorizar a fama, o poder e os bens materiais. Também tenha muito cuidado com isso e atente-se para tratar todas as pessoas igualmente, porque nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus e cada um está no lugar pelo qual precisa passar. Tem isso também, né? Lembra lá do começo do nosso papo de hoje? Enquanto eu não aprender, enquanto eu não aceitar a situação e porque eu estou nela, dificilmente a minha vida vai caminhar para frente. Então, precisa ter esta sensibilidade de aprender tudo isso, tá? Porque cada um veio com uma missão, cada um veio com um propósito a este mundo e é isso que nós estamos em busca de cumprir, para fazer com que a nossa vida não simplesmente passe, mas que ela deixe uma marca aí no coração e na vida das pessoas, não é verdade? Erro de número 3, esperar que Deus faça tudo. Deus quer ser o seu sócio e não quer ser o seu empregado. Então, se você convidou Deus para ser o teu sócio, presta atenção quais são as tuas obrigações, quais são os deveres, vamos dizer assim, de Deus, né? Presta atenção, assim como em qualquer sociedade humana, a nossa sociedade com Deus consiste em termos esta sensibilidade e de entender que nós precisamos também agir, fazer a nossa parte para que Deus também faça a dele. Lembra que Deus não abençoa o preguiçoso, então não é só ficar sentado esperando a bênção chegar. Muito pelo contrário, eu preciso fazer acontecer. Beleza? Erro de número 4, achar que Deus não vai fazer nada. Sabe aquele desespero? Meu Deus, eu tô rezando e cadê? Por que não acontece? Calma, respira, medita. Não tenha medo do silêncio de Deus. A palavra nos ensina pra gente não ter medo, pra gente não temer a nada. Não temer a nada, porque estamos sob a bênção dele. Desde que eu tenha pedido isso, né? Porque Deus não é invasivo, ele não vai entrar na sua vida se você não convidar. A gente precisa pensar nisso também, que ele é o cara, ele não vai invadir a tua vida. Então, se você convidou a Deus, tenha paciência, tenha calma, pratique a meditação, a oração para desenvolver a habilidade de ouvir a Deus por meio das intuições que você vai passar a ter quando o teu desenvolvimento com Deus começar a evoluir. Deus vai falar com você por meio das pessoas, por meio dos seus amigos, da sua família, pela própria Bíblia, pelos livros, pelas pessoas com quem você se conecta. Gente, quando eu me permiti vivenciar isso, você não tem ideia do número de pessoas incríveis com quem eu me conectei e com quem a minha vida mudou de verdade. Então, se permita, esse é o meu conselho para você hoje, se permita viver o novo, se permita aprender o novo com as pessoas que estão chegando aí na sua vida, tá bom? Então, não se desespere, não tenha medo, erro de número 4, porque Deus está trabalhando sim ao nosso favor. Esse aparente silêncio de Deus pode ser porque Ele está trabalhando pela tua vida, pelo teu negócio e pela tua família. Tudo bem, gente? Fez sentido para você essa nossa conversa de hoje? Para mim, fez muito sentido e eu quero te convidar para estar aqui comigo amanhã, às 12h12, né? Tomara que a internet não falhe, mas não vai falhar, né? Se Deus quiser, porque
Estou fazendo a minha parte e o meu sócio, que é Deus, vai fazer a dele. Então eu tenho certeza que vai dar muito certo. Eu quero te convidar para fazer aí um print da tela, postar no seu stories e me marcar lá para que mais pessoas também tenham este conhecimento de que ter Deus como sócio é bom demais. É isso aí, Pri. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, tá? Aliás, fica aí essa dica para quem nunca assistiu o filme. Meu Deus, como é que é o nome? Eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar. Ou então eu vou colocar lá no meu stories, tá? Mas é o filme que fala Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fica essa dica, eu acho que tem lá no Netflix, tá bom? E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. O nome do filme é Deus Não Está Morto. Oh, lembrei! Deus Não Está Morto. Para quem ainda não assistiu, se quiser assistir, eu acho que também nos ajuda e muito ao crescimento da nossa fé. A cabana também é legal, né, Lu? Também gosto. Tá bom, gente? Ó, então eu vou fazer o meu print aqui. Se você quiser, faz o seu. Posta lá nos stories. Me marca que a partir de amanhã tem presente da live sim, porque a gente tarda, mas não falha, né? Pronto. Tá feito, eu espero que tenha feito sentido para você, que você também tenha aprendido e se divertido aqui com o nosso papo, tá bom? Ó, um grande beijo aí no seu coração, fique com Deus, até amanhã às 12h12 e vamos para cima!